O medo é uma reação que normalmente ocorre nas pessoas e tem por função nos proteger do perigo. Constitui-se em uma emoção universalmente experimentada e, até certo grau, fundamental à vida. É o medo que nos faz cuidar na hora de atravessar a rua, que nos protege de enfrentar situações onde nossa vida ou integridade possam correr risco. Porém, quando o medo se torna excessivo e passa a atrapalhar a vida do indivíduo, ao invés de ajudar, auxiliar, ele pode ser considerado uma fobia. É o caso que nós vamos ver hoje na nossa série de fobias esquisitas, estranhas, né, e desconhecidas. A exopitrofobia, ou o medo de se olhar no espelho, medo dos espelhos. Os quadros fóbicos, como característica, a fuga consciente de um objeto ou de uma determinada situação, tal como medo de voar, de altura, de animais, de tomar uma injeção ou até de ver sangue. Mas o que se sente? Medo exagerado, acentuado e persistente, irracional ou excessivo, de um objeto ou circunstância fóbica. A exposição ao estímulo fóbico, objeto da situação, provoca uma resposta imediata de ansiedade. A ansiedade é caracterizada por sudorese, um aumento dos batimentos cardíacos, tremor das mãos, falta de ar, sensação de frio, aquela sensação de frio na barriga e mal-estar. Dependendo da intensidade dos sintomas, a pessoa pode desencadear até mesmo um ataque de pânico, sentindo-se, por vezes, com uma sensação. Todo esse conjunto reforça ainda mais o pensamento disfuncional de que a exposição a determinado estímulo possa realmente risco de morte. Um efeito de bola de neve. Sintomas, causas. O medo de espelho é conhecido por vários nomes bem complicadinhos, hein? Vamos lá. Espectrofobia, espectrofobia e exopitrofobia. A palavra se origina de catopitrofobia, catrópito ou catrópiton, espelhos, e phobos, medo. Espectrofobia é derivada da palavra latina espectro, para fantasmas. Exopitrofobia provém do grego eis, em, e óptico, visão. Ou seja, você tem uma visão totalmente distorcida daquilo que é real ao ver o espelho, ao se ver no espelho. Esse é que é o grande problema. Você passa a ver coisas que só você vê, monstros imaginários. É como uma anorexia, que por mais que ela esteja magérrima, sempre se vê enorme de gorda no espelho. Essa situação cria medo, né? E ele se vê mais ou menos assim. Pois é, eles vêm como se tivessem monstros tenebrosos. O medo do espelho chega a ser uma situação realmente de risco de morte. Mas qual seria? Vamos citar algumas causas, né? A sociedade moderna é altamente obcecada com a autoimagem.
A maioria das pessoas, especialmente mulheres, tem medo de olhar em espelhos pelo medo de não atender à beleza. Esses padrões praticamente exigidos pela sociedade. Elas temem que, como no famoso conto de fadas Branca de Neve e os Sete Anões, o espelho vai dizer que elas não são as mais. Que isso nada mais nada menos se trata de uma esquizofrenia metafórica. Isso à parte, a maioria dos indivíduos catopitrofóbicos tem medo de espelhos devido à sua ligação com o sobrenatural, como eu mostrei, né, anteriormente. Causas da catopitrofobia. Exopitrofobia, como mencionado antes, pode se originar devido a noções preconcebidas de imagem corporal e beleza. Muitas pessoas com excesso, por exemplo, tendem a evitar olhar em espelhos ou mesmo pousar para isso de forma natural, mas são fóbicas, mas tentam evitar espelhos o tanto quanto possível. A diferença é que elas não necessariamente se importariam em ter espelhos por perto. No caso do exopitrofóbico, não suporta, né, o espelho perto. A maioria dos casos de medo de espelhos, a exopitrofobia tem suas raízes no passado. O antigo caso de medo do próprio reflexo pode ser rastreado até o primórdio medo da humanidade. Antes, os seres humanos não usavam espelhos. Eles viam seu reflexo em águas de lagos, rios, etc. Muitas vezes pensaram que era uma alma olhando para eles. Isso deu origem a um conceito de que a alma pode ser tirada do corpo, mesmo antes da morte. Uma perturbação do reflexo de um personagem em um lago eventualmente leva à desgraça iminente ou desastre. Isso levou à associação entre espelhos quebrados e má sorte ou morte. Até hoje em dia, quebrar implica em 7 anos de azar. Muitas tribos africanas também associam reflexos no escuro de águas tranquilas com a morte. Eles evitam olhar em tais águas, pois temem que crocodilos, né, ou espíritos malignos podem matá-los, simplesmente tirando a sua reflexão e tirando suas almas. Em várias culturas, crianças com menos idade não são mostradas a um espelho, devido à crença de que elas podem morrer quando expostas ao seu reflexo. Da mesma forma, em certas culturas, espelhos em agregados familiares em que houve uma morte, né, tem ocorrido uma morte na família, são mantidos velados para que os membros da família que são de luto não vejam o seu reflexo. Eles cobrem todos os espelhos da casa, né, para que eles também não tenham uma morte logo em breve. Noivas são proibidas de olhar em um espelho trajadas com um vestido de casamento. No entanto, como um casal, os recém-casados podem olhar no espelho juntos, uma vez que esse é um ato auspicioso. Assim, espelhos têm muitas superstições associadas a eles. Essas crenças supersticiosas podem facilmente criar medo de espelhos em indivíduos ansiosos, predispostos a desenvolver a exopitrofobia. A catopitromancia, ou adivinhação de espelho, era um tipo de magia negra praticada por pessoas no início do século XVII. Os praticantes mergulhavam em espelhos metálicos na água e estudavam o reflexo da pessoa doente para decidir se ela iria viver ou morrer. A cultura pop, mídia, livros e filmes mostram os maus espíritos presos dentro de espelhos próximos que podem sair para assombrar as pessoas.
filmes onde eles colocam espelhos como portais e seriados que já mostram isso. Enfim, os vampiros não têm reflexo uma vez que não tem uma alma. Todos esses conceitos também podem desencadear a fobia de espelhos, a exopitrofobia. Alguns indivíduos esquizofrênicos ou pessoas com influência renal também podem ter a tendência à exopitrofobia. Os sintomas do medo de espelhos. O medo de espelho exagerado ou persistente pode causar muitos sintomas, tais como fugir dos espelhos, tremedeira ou agitação ao estar perto deles, pensamento de morte, gritar, chorar, tentar fugir, taquicardia, respiração superficial, pupilas dilatadas, sudorese, ataques de ansiedade e de pânico. Todos esses são os sintomas de quem tem medo de espelhos. O tratamento para medo de espelhos, curar a exopitrofobia, hoje está a passos de bebê, bem devagar. Mas a melhor maneira de superar qualquer medo realmente é dessa forma, indo devagar, aos poucos. Não só a exopitrofobia, como qualquer medo, como qualquer fobia. A terapia constitui uma exposição gradual para ajudar o indivíduo lentamente a progredir, e aos poucos ir superando seu medo de uma vez por todas. Nessa terapia se começa por olhar para as imagens de espelhos, pensar em espelhos e finalmente progride para segurar um espelho olhando para ele. Os remédios homeopáticos, ervas e etc. também são usados para ajudar a aliviar a ansiedade associada à exopitrofobia. Lavanda, camomila, melissa, etc. são alguns exemplos. Terapia da conversa. Como todas as fobias, e vícios, tem grupos de apoio, que seja online, que seja offline ou que seja presencial. Isso ajuda o fóbico a dar razão aos seus medos. A família é muito importante nisso. A família e os amigos devem apoiar o indivíduo, ao invés de provocar ou tirar sarro dele. A terapia PNL hipnoterapia e psicoterapia são alguns outros métodos eficazes no tratamento do medo de espelhos. Bom, galera, esse é o primeiro capítulo, o primeiro vídeo dessa série que eu estou querendo colocar para vocês, dos medos, das fobias estranhas, esquisitas e desconhecidas, tá? Espero que tenham gostado. Gostando, deixem aquele like, que ajuda a gente. Deixem seus comentários, o que acham. Se vocês conhecem alguma fobia, algum medo esquisito, coloca aí nos comentários logo abaixo, que aí eu com certeza irei mais a fundo em um vídeo, além de publicar no meu blog. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal. Vai lá, se inscreve no canal para você ficar sabendo das novidades, ajudar o canal, a manter o canal, Se está gostando, vamos seguir em frente. Compartilhe com os amigos, nos ajude a crescer esse canal, fazer com que ele cresça. Eu agradeço a todos que assistiram até o final e
Até o próximo vídeo.